Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente aqui eu venho agradecer aos 472 inscritos, 472 inscritos, muito obrigado mesmo. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cormac McCarthy, Estela Maris, assim que o canal completar 500 inscritos. Como vocês sabem, eu estou fazendo aqui, um projeto desse livro que coloquei de fundo aí do Ravensbrück, que é contando sobre o campo de concentração de mulheres. Hoje eu vou estar falando sobre o 17º capítulo, né, que se chama, eu vou pegar a ajuda aqui do nosso amigo Google. Evgenia Klein. Exatamente. Essa aqui foi uma das mulheres que faziam parte do Exército Vermelho, do Exército Soviético, correto? Aqui fala que ela foi professora, ideóloga de pedagogia. Há uma suspeita que ela também era judia, que sua mãe era tcheca, seu pai era russo. Enfim, fazia ali de toda aquela guerra ali, da Segunda Guerra Mundial, onde, né, os alemães invadiram Stalingrado, Leningrado, e todo mundo sabe da história toda. E aqui contando a história das torturas, das loucuras, da insanidade, o que essas mulheres viveram. E, sinceramente, é uma coisa que eu vou dar uma resumida porque, sinceramente, é um livro devastador, difícil, mas ele é muito necessário ser lido, porque você vê assim, as pessoas, quem fez aquilo, eu fico pensando comigo, as pessoas não davam a sua sanidade mental lógica, porque não dá para entender qual é esse autoritarismo, esse genocídio, essa coisa tão perversa, tão macabra, de achar tipo, você não faz parte da minha linhagem, você não faz parte do nosso reino, nossa vida, nós vamos dizimar você, acabar com você. Então aqui neste capítulo conta a história dessa mulher, que ela foi uma das precursoras, das líderes ali, daqueles galpões ali de Ravensbrück, que ajudou muitas mulheres, principalmente com adolescentes. Tinha meninas ali de 16, 17 anos que foram para lá, perderam seus pais, foram mortos e passaram por coisas tenebrosas. Eu vou de novo aqui dizer coisas bem que dá para dizer, o que se é que dá para dizer, para que o meu vídeo não seja censurado. Então, das coisas mais perversas que você possa imaginar, há relatos aqui dessas prisioneiras que jogavam bebês para cima, e quando jogavam esses bebês para cima, atiravam nesses bebês antes de cair no chão. Era dessas coisas. Vestiam nela, colocavam tipo uma calça plástica de borracha para poder serem espancadas. As mulheres idosas que já não tinham mais condições, muitos morreram de desinteria, de tifo, de piolhos. Essas mulheres viviam essas mulheres, essas prisioneiras, elas ajudaram a economia da Alemanha, porque além delas, muitos prisioneiros faziam armas bélicas para o próprio exército alemão, tricotavam para roupas para o exército alemão. Então, elas eram espancadas até a morte. Então, tem uma parte ali de uma das prisioneiras que estava fazendo roupas ali, já não dava, mal ficava em pé, e parece que a costura não ficou muito certa, ficou errada, e ela foi espancada. Um daqueles homens da SS espancou com chute, composto da pedra, até ela ficar semi-morta ali no chão. Então é uma das atrocidades. E essa mulher, essa corajosa mulher, Evgenia Klein, que fazia parte ali. Vamos lá, vamos deixar aqui eu não passo pano a ninguém, tá? Vou deixar bem claro que o comunismo e o nazismo foi um dos genocidas e foi uma das coisas mais predatórias, mais loucas e sanguinárias. Nós estamos falando aqui de crimes de guerra, tá? Então, quando você está preso ali, né,
você foi capturado, você não, de acordo com os acordos de Genebra, que tanto Stalin quanto Hitler, eles menosprezaram e eles não quiseram colocar em vigor o Tratado de Genebra, então eles burlaram aquilo ali, tá? Os dois, então vou deixar isso bem claro. Mas não se justifica o que essas mulheres passaram. Ravensbrück, esse campo de concentração, ele tinha já uma capacidade já tolerável de 3.000 mulheres prisioneiras. Chegaram a uma capacidade de 18.000, e quando chegaram 250 francesas, chegaram para 19.000 mulheres. Então você imagina um lugar que tem uma capacidade para 3.000 e eles jogarem, entubarem ali 19.000 pessoas, humano. Neste primeiro capítulo, é uma coisa já tão sufocante, tão agoniante, que a maneira com que essas mulheres, essas prisioneiras, foram colocadas dentro desses galpões dos trens para levar para os campos de concentração e como elas foram retiradas, é uma das coisas mais insanas e perversas do que você possa imaginar. E aqui tem uma coisa que hoje, esse vídeo está sendo gravado no dia 19 de junho de 2025, vivemos atualmente uma guerra totalmente sem sentido da Rússia com a Ucrânia e de Israel com o Irã. E ao ler este livro, parece que as pessoas ainda não entenderam, né, o que Hitler e Stalin fizeram e que esses líderes de hoje estão fazendo, né? Com essa loucura, essa sanidade de dizer que você, tipo o Irã, né, dizendo claramente, né, que Israel deve ser varrido do mar porque não deve existir, né? Sendo que eles também, o próprio iranianos, os ayatollahs, né, viu de maneira louca, perversa, que é um regime totalitário, sanguinário e genocida, não só querendo tratar com o povo israelita, mas com seus próprio povo. Tem o Putin de um lado também, que é o novo czar do século XXI, que está há anos no poder, que ele não tem nenhum tipo de adversário, porque de repente acontece um tipo de morte, né? Tem Netanyahu, que também não é nenhum santo, né? Ele é envolvido com vários relatos de corrupção, né? E tem o Zelensky ali também, que, né, apesar que está defendendo a Ucrânia de uma maneira que pode, né, já se passou, já era para ter outras eleições na Ucrânia. Mas aqui, eu não vou aqui dizer quem está certo e quem está errado, porque não cabe a mim, mas cabe a mim, não estou mudando de assunto, estou referente aqui ao livro, quem perde são os civis, né? Porque enquanto eles estão lá, se escondidos nos seus bunkers, comendo e bebendo à vontade, escondido, os soldados deles estão na guerra se matando e a sua população civil passando por frio, passando por fome. É o que aconteceu com essas mulheres, né? A tortura que essas mulheres passavam. E aqui tem uns relatos que é constado aqui neste capítulo, que todos os dias tinha uma carroça com 6 mulheres puxando essas carroças, com corpos dentro dessas carroças, e era jogado incinerado, todos os dias tinha um corpo sendo incinerado. As mulheres que eram jogadas nas câmaras de gás, elas eram obrigadas a ficar despidas nuas, eram jogadas lá, enquanto elas eram mortas ali nas câmaras de gás, recolhiam a roupa delas e davam para outras prisioneiras que estavam chegando, né? Então, assim, o nível de loucura, o nível de perversidade que Hitler e Himmler, principalmente Himmler, que quando ele colocou lá um novo administrador de Ravensbrück, ele mandou triplicar o turno de trabalho. Aqui realmente é claro e evidente dizendo que as prisioneiras eram escravas, e que elas colaboraram, que elas ajudaram muito para a Alemanha não cair economicamente. Porque a gente sabe que em uma guerra o país perde comida, perde dinheiro, porque praticamente todo 80% do seu dinheiro, da sua renda, do seu PIB, vá para
por exército, vá para a guerra. E aí, claro, vai ter escassez de comida, vai ter escassez de remédio, vai ter escassez de alimento, vai ter escassez de roupas, né? O país vive e Hitler não estava mais se aguentando, né? Aqui, conta também que supostamente também algumas traições das próprias russas se degladiando, mas também mostra uma coisa interessante dessa soviética, principalmente essa Efigênia Klein, que ela muitas vezes, ela também sendo torturada, colocada de banco em solitário, ela incentivava a soviética, e isso deixava muito chocada as mulheres, os nazistas, né? A disciplina, a coragem, a determinação. Essa Efigênia Klein e Efigênia Klein incentivava que as prisioneiras também falassem, entendessem, aprendessem o idioma dos alemães para saber o que estava acontecendo, que elas ficassem unidas, né? Uma das coisas aqui também que eu falei, nossa, gente, é assim, a maneira que eu tenho que beber água porque esse livro ele mexe muito com o psicológico da gente. Quando as mulheres o nível de tortura psicológico, físico que essas mulheres tinham eram tantos que elas nem menstruavam mais. E não estou falando de mulheres de idade, mulheres novas, seus 20, 30 anos, né? Era tanto que mulheres não menstruavam mais, pra você ter ideia. Aliás, que menstruavam, a maneira que elas tinham para, digamos assim, para cuidar, né, dessa higiene dela, da menstruação, que elas eram impostas para fazer é horrível. Você tem ideia? As mulheres chegavam a lavar o cabelo também, os seus cabelos com café. O nível de alimento que vocês comem é horrível, é tenebroso. Você começa a imaginar a magreza que essas mulheres passavam. Você começa a imaginar, já não tinha mais roupa, já não tinha mais alimento, porque eles pegavam, né, o nível de judias, por exemplo, que eram fuziladas constantemente, eram incineradas, eram jogadas na câmara de gás, e as roupas delas eram dadas para os nossos prisioneiros que chegavam. E aqui tem uma guarda alemã nazista que chama Binz, que algumas aqui colocavam ela como que era uma mulher muito bonita, mas uma mulher muito perversa. Ela odiava com todas as suas forças aos judias, principalmente as russas, né? Que ela chamava ela foi apelidada de puta bonita, né? Aqui conta as necessidades que ela fazia com as próprias mulheres. Colocava muitas no frio, mandava tirar a roupa, ficava no frio, eles torturando. Se ficasse fora da fila ou parasse de trabalhar, ganhava chutes, pontapés e chicote, ou soltava o seu cachorro para morder as prisioneiras. O nível de loucura que essa mulher, que essa guarda alemã fazia, chamada Binz, era uma das coisas mais perversas que você pode imaginar. Você não consegue entender o que passa na cabeça de pessoas desse nível para fazer essa loucura, né? Repito, né? Aqui eu não estou passando para. Entendo que eu repito, já disse várias vezes que o comunismo e o nazismo foi um dos regimes mais totalitários que existe e ainda existe até hoje. Você pode ver na Coreia do Norte, a Venezuela não está ficando longe disso, Putin está tanto tempo no poder, como existiu Mussolini e Hitler também, que eram da extrema direita, né? Mas eu estou falando aqui de crimes de guerra, os nazistas não apenas pegaram essas mulheres como prisioneiras porque tinham, né, atacado, mas eram feitos como escravos sexuais, eram feitos de cobaias, dos médicos nazistas, eram escravas sexuais, eram escravos, eram obrigados a trabalhar para cima, eram obrigados a trabalhar para ajudar na própria economia, porque elas faziam roupa para o exército alemão, elas ajudavam no armamento bélico nas Siemens também. Então, aqui é um nível de perversidade, de loucura, que é descabida, sabe? E aqui para mim encerrar o vídeo, aqui que eu não quero me alongar mais nesse vídeo, hoje nós vivemos um momento que, na minha opinião, é muito perigoso sobre o totalitarismo e sobre a liberdade de expressão que, infelizmente, está acontecendo aqui até no Brasil. Aqui é relatado tanto
no lado dos nazistas, tanto lado dos comunistas, que essas mulheres que viveram no campo de concentração, que aqui tem testemunho, aí no livro tem testemunho delas, das que sobreviveram, né? Se passam 60, 70 anos depois desse genocídio e tudo, de mulheres que escreveram cartas umas para as outras, de mulheres que queriam escrever livros para relatar, testemunhar tudo que foi acontecido ali, mas elas foram censuradas, foram tiraram delas isso, né? Então nota-se também que tantos comunistas, né, e como, né, os chefes grandes comunistas, os nazistas, tentaram abafar aquilo, esconder aquilo, tá? Aí é uma coisa que eu não consigo. Essas mulheres foram capturadas, né? Eu estou falando de não só soldadas, médicas, poetas, jornalistas, enfim, algumas foram acusadas pela polícia de Stalin de traidoras, né, de passar informações. Então, assim, depois de toda aquela loucura, de toda aquela maldade, tudo que tanto tempo que você passou no campo de concentração, ao voltar para o seu país, você é acusado de traidor e traidora, né? E tem uma das cenas mais chocantes no final desse livro, que nos campos de concentração, dá para entender ali, existe tipo uma praça ali. E tem uma hora que aquelas prisioneiras mutiladas, cansadas, doenças de tifo, de piolho, desenteria, de tudo que você pensa de doenças, essa mulher passar, e elas andando como se fosse zumbi para aquela praça, aquilo espantou os próprios, essa guarda BINS e os próprios guardas da SS, o tamanho da coragem, né? Eles ficavam abismados que as mulheres não eram uma mulher de ser dobrada facilmente, eram era visto como a disciplina dela. Algumas delas se organizavam para ficar unidas, para uma ajudar a outra, cuidar o curativo da outra, ajudar a menstruação da outra, para se cuidarem, né? O que muitas meninas de 14, que não vou dizer que 16, 17 anos, que passavam na mão daquelas guardas, que passavam na mão, né, do pessoal da SS, que falaram chamado de putas, de porcas, etc, etc, eram colocadas nuas em frente dos homens, que olhavam, debochavam, era fria, era tudo de mais perverso e horrível que você possa imaginar. Sinceramente, foi até bom eu dei uma paradinha e voltar agora com o Ravensbrück, eu estava um pouco atrasado com Tolstói, já adiantei bastante, mas você fez assim, eu vou dar uma parada para me dar uma aliviada, sabe? Mas não tem como. Aqui não tem uma parte boa. Tem uma outra hora que elas, por motivo de resistência, elas cantam, né? As cantorias russas, né? Como se de resistência, para se manter firme, mas não dá para entender realmente o nível de perversidade que o ser humano pode cometer com o outro. É insanidade em cima de insanidade. Sinceramente, você acha que você já viu tudo, que você já... Mas não. Sabe? É uma loucura. É uma... Nos dias de hoje, né, eu vejo gente, né, que às vezes você acha que as pessoas passam as informações ou por falta de conhecimento, ou por falta de ler só um tipo de literatura, que foram enganados intelectualmente, ou de literatura. Não, mas algumas vezes que existe uma maldade, perversidade, passar pano, de concordar com o que Stalin e Hitler fizeram. Principalmente Stalin. Stalin é um dos homens mais inocentes, torturador, não só com o próprio povo russo também. Mas tem gente que diz que não, que, né, que é um homem que lutou contra o capitalismo, tal, enfim. É perverso. Não dá, sabe? Você vai lendo isso aqui, você vai imaginando, você vai entrando realmente da história. Porque é um livro né, documentado também, documentário. E você vê que as cartas dessas prisioneiras, né, compartilhando uma com as outras, contando o que elas passaram, o que cada uma passou, as que conseguiram escapar, sobreviveram, as que morreram ali. Faça-se também uma homenagem para essas mulheres também. Olha, não dá para você se imaginar o tamanho da loucura, da perversidade que essas pessoas, o que esse totalitarismo, que esse genocídio do Hitler fez, né? É descabido. Eu acho que, enfim. E ali você vê russas, tchecas,
francesas, holandesas, alemãs, mulheres alemãs, tinha mulheres alemãs comunistas também. Enfim, todos que eram contra o regime, todos que não tinham sangue ariano, eram mortos. E a maneira e o que mais me espanta, que mulheres espancando mulheres. Mulheres, o que essa guarda Beats, né, que era chamada de puta loura, de puta bonita, enfim, era tanta apelido que ela tinha. O que essa mulher fez com as prisioneiras, né? Nem as senhoras idosas eram poupadas, era uma das coisas mais loucas, perversas, maldosas, diabólicas que você possa imaginar, né? Então é isso, eu vou mesmo muito lugar para não deixar o vídeo muito comprido. Isso aqui é uma pequena resenha bem profunda, né? Para que incentive você a ler, que é uma literatura que não pode ser esquecida, o que essas mulheres, o que seres humanos passaram para que isso não ocorra. E parece que no século XXI, que infelizmente as pessoas continuam com o seu egoísmo, com sua mesquiaria, achando quem deve viver e quem deve morrer. Parece que certas pessoas não aprenderam com o passado, né? Mas vai se fazer o quê? Não é verdade? Gente, mais uma vez aqui, humildemente, eu agradeço aqui, tá? Aos novos inscritos e inscritas aqui do canal. Atualmente eu estou com os 472 inscritos, 472 inscritos e inscritas, tá certo? Esse foi então um resumo do 17º capítulo de Ravensbrück, que se chama Yevgenia Klein, uma das mulheres, né, umas mulheres corajosas ali, que foi motivo de resistência ali naquele campo de concentração, que ajudou muitas pessoas a sobreviverem, a suportar aquele inferno chamado Ravensbrück, não é verdade? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a todos que ficaram até o final deste vídeo. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? E aguarde que vem novos vídeos aí, tá certo? Em breve eu vou dar continuidade aqui nas 48 Leis do Poder, mas vamos falar mais, terminar isso até julho. Eu termino esse primeiro volume de Os Contos de Tolstói, para já pular para o segundo conto, o segundo volume. E também vamos falar sobre Caminho, vamos falar sobre William Faulkner, Bernard Cornwell, vem coisas novas aí muito em breve, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.